Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? Eu sou Camila Demanque e hoje é dia de compartilhar os hits e flops de abril. Bora lá? Tô um pouquinho atrasada, mas eu acho que ainda vale, né? Se você caiu de paraquedas aqui no meu canal, o quadro Hits e Flops é um quadro do meu canal onde eu compartilho com vocês os produtos que irritaram, ou seja, eu gostei muito de utilizar durante o mês passado, e os produtos que por algum motivo que eu vou comentar por aqui, floparam comigo, então não deram certo. Não necessariamente são lançamentos, tá? Os produtos que eu falo aqui são os produtos que eu voltei a utilizar ou comecei a utilizar naquele mês referido. Vamos começar falando dos hits de cabelo, porque eu tenho um smash hit pra falar aqui pra vocês. Vocês sabem que eu amo o ruivo, né? Já saí e voltei algumas vezes na minha vida do ruivo, mas não adianta, gente. Eu sempre volto pra esse ruivo aqui, vibrante, laranjinha, porque eu amo. Acho que tem tudo a ver com a minha personalidade. E a tinta que eu sempre utilizei foi a Igora 8.77. Eu amo o tom dessa tinta, porém, eu sempre tive alguns problemas com ela. Mas sempre ficava nela porque era uma tinta que tem uma cor única. Eu nunca achava uma cor parecida em outra marca. Até que apareceu pra mim lá no TikTok uma menina, acho que ela era até de outro país, usando essa tinta aqui, que é a tinta da Yellow. A Yellow é um subgrupo da Alpha Parf, que tem tanta qualidade quanto a marca Alpha Parf, tá, gente? Porque é do mesmo grupo. Tanto é que aqui vem escrito aqui embaixo Alpha Parf Milano. E aí essa menina que eu vi lá no TikTok tá utilizando a cor 8.44+. Eu fui atrás, né, dessa coloração, fui atrás de ver resenhas de meninas aqui no Brasil usando, eu não achei quase ninguém, foram pouquíssimas as que eu usei, e eu queria ver com mais ou menos como que ela ficava numa base parecida com a minha, né, pra ver se ia dar certo, se ia ficar na mesma cor da Igora, ou pelo menos parecido. Foi uma dificuldade pra encontrar esse tom, tá? Eu rodei a internet inteira, acabei achando uma loja que é revendedora autorizada da Alpha Parf, também vende Yellow, que é da Alpha Parf, como eu falei, e ela tem loja tanto na Shopee quanto no Mercado Livre. Eu comprei o meu na Shopee. Inclusive, eu vou deixar aqui, ó, a sacolinha do YouTube Shopping, lá de onde eu comprei. Se por um acaso você se interessar por essa cor e tiver dado como esgotado lá, conversa com a vendedora, manda uma mensagem perguntando se tem, porque às vezes acaba o estoque ali no anúncio, mas ela ainda tem, e ela acaba esquecendo de repor ali o estoque, mas ela tem, ela falou que tem bastante dessa cor, então se você gostou e não tiver lá, manda uma mensagenzinha pra ela. Muito querida vendedora, inclusive. E qual era o meu problema com a coloração da Igora? Primeiro, rendimento. Ela é uma coloração que, vocês sabem que eu tenho muito cabelo, né? Eu tenho bastante cabelo, então comigo eu nunca usava somente um tubo dela. Era sempre quase que menos de meio tubo a mais. Então era um tubo e meio tubo, mais ou menos, tá? Às vezes pra mais, às vezes pra menos, depende ali do tamanho que tá a minha raiz. E outra questão que eu tinha com a Igora era de que eu pintava a minha raiz no meu cabelo e, sei lá, em menos de 2 semanas estava dourado, mas assim, aquele dourado amarelão, não tava ruivo, parecia que eu tinha pintado de louro e tinha amarelado o cabelo, sabe? Enfim, eu não gostava, eu não gosto desse reflexo dourado em mim. Então, quando começa a ficar dourado, eu tonalizo logo o meu cabelo. Inclusive, minhas unhas estão todas manchadas aqui, porque eu tonalizei meu cabelo, mesmo usando luva, acabou manchando. Eu não sei como que eu consigo isso, mas enfim. Então eu tinha essas duas questões com a Igora. Aí eu fui atrás, né, nas minhas pesquisas eu vi que a Yellow é uma marca que tem essa questão do desbote um pouco menor, e tem esse tom, né, essa coloração, que tem um tom que se aproxima bastante da Igora. Lembrando que eu gosto do ruivo bem vibrante, bem laranjinha. Pode ser até com um pezinho no avermelhado, porque esse avermelhado, se acontecer de ficar, pelo menos comigo, fica só no início. Depois, com as lavagens, ele vai saindo e vai vindo o laranjinha. Eu, inclusive, usava sempre a 8.77 com o intensificador, o 0.77 da mesma marca, para conseguir essa vibrância maior no ruivo, porque se eu usasse só a 8.77, ficava já aquele laranja indo pro dourado, e eu não gostava. Eu apliquei essa coloração aqui somente na minha raiz, tá? Não é o ideal é você aplicar no cabelo todo, mas o meu cabelo passou por
descoloração, decacolor, coloração no cabelo todo. Eu não queria fragilizar ele mais. E a minha ideia era realmente ficar uma cor próxima, né? Então, se acontecesse de ficar um tonzinho um pouquinho diferente, na tonalização com a máscara pigmentante, eu resolvia isso. E foi o que aconteceu, gente. Eu amei essa coloração. Eu amei. Primeiro que assim, em mim, no meu cabelo, ficou exatamente o tom que eu queria. Lembrando que eu utilizo água oxigenada de 30 volumes na minha raiz, mesmo meu cabelo não sendo um tom escuro, tá? O meu cabelo, já mostrei aqui pra vocês outras vezes, ele fica ali entre um 6 e 7. Um louro escuro indo pro louro médio. Não é um cabelo escuro, é um cabelo claro, porém eu tenho os fios grossos. Eu gosto sempre de utilizar a oxigenada de 30, porque eu já tentei com a de 20 e não chega nessa vibrância que eu gosto, tá? Então eu sempre utilizo a oxigenada de 30, não dá nada demais, não tenho queimadura no couro cabeludo, nada disso, tá? Não acontece nada, dá super certo. Eu amei essa coloração, ficou exatamente a cor que ficava assim que eu pintava com a Igora 8.77 mais 0.77. Lembrando que essa cor aqui é uma cor vibrante, tem o ponto 44 no final e tem esse maisinho no final. O que é esse maisinho no final, Camila? Esse maisinho significa que além do reflexo acobreado duplo que essa coloração tem, ele tem um intensificador já junto na tinta. Inclusive, é um tom exclusivo da Yellow. Não tem, por exemplo, na Alpha Parf, né? Nas tintas da Alpha Parf. Da Yellow só que tem esse tom aqui. Pelo menos por enquanto. Não sei se depois eles vão trazer pra Alpha Parf. O rendimento dessa tinta foi maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho muito cabelo, tá? Então, assim, quando eu pintei meu cabelo, eu tinha deixado passar de 30 dias. Então, eu tive que usar um tubo de coloração. Vem 60 gramas de coloração, mais 10 gramas de outro tubinho, porque realmente, como eu falei, eu tenho muito cabelo e eu gosto de pintar bonitinho, não gosto de deixar manchado, nada do tipo. Então, eu tive que usar pouquinho a mais de coloração. Mas agora no próximo retoque eu vou fazer direitinho, acredito que um tubo só vai dar. Ela é uma coloração que você tem que misturar com água oxigenada na proporção de 1 para 1,5. É diferente da Igora, que é a proporção de 1 para 1. E ela demora bastante para desbotar, gente. E mesmo no desbote dela, eu sinto que não é o desbote que vai para aquele douradão que ficava a minha raiz, gente. Eu detestava aquilo. É um desbote que fica laranjinha, fica um vivo laranjinha, muito bonito. Eu não vou mostrar aqui pra vocês agora porque eu tonalizei o meu cabelo, não porque tava precisando por causa da raiz dourada, isso não aconteceu comigo, mas porque eu ia fazer uma publicidade e não era de cabelo, tá? Era publicidade de produto pro rosto e eu queria que meu cabelo tivesse bem aceso, e aí eu falei, vou tonalizar, né? E aí eu usei máscara pigmentante nele todo. Mas eu vou gravar pra vocês o desbote da coloração, se vocês quiserem, né? Eu vou gravar como que eu vou retocar a minha... né, como eu retoco o meu ruivo utilizando já essa tinta para mostrar para vocês a diferença de raiz. Não tenho como falar como ficaria no comprimento, porque como eu falei, eu não usei ela no comprimento, tá? Mas é uma tinta que se você tem um cabelo que abre bacana, assim, não tem um cabelo que tenha dificuldade de abrir, e você gosta do ruivo bem vibrante, mas tem esse mesmo problema com a Igora, vai nessa da Yellow. Gente, eu gostei tanto dela, sem brincadeira, eu fiz estoque. Olha aqui. Primeiro que ela é mais barata do que a Igora, ela é bem mais em conta. Olha aqui, ó. Olhem quantas que eu comprei. Tem mais aqui, ó. Mais 2. Eu fiz estoque, assim, real. Primeiro porque, como eu falei, é difícil de encontrar. E nessa vendedora, ela tem estoque em abundância. Então, eu falei, não, ela tem kits com promoções, tá? Você compra tantas colorações e cada uma sai por um valor muito mais barato que se eu comprar uma só. Vou casar com essa coloração agora, não saio mais dela, porque, de fato... eu amei, ela ficou exatamente perfeita, mesmo tom da Igora, assim, recém-aplicado, foi o mesmo tom, e ela demora muito mais pra desbotar, eu não fiquei com esse problema de raiz amarela e o cabelo laranja, sabe? Então... Smash Hit. Outro Smash Hit de cabelo que eu usei muito em abril. É um produto que eu fiz publicidade para a marca, porém, antes de fazer publicidade para qualquer coisa, eu testo o produto antes, né, gente? Isso é óbvio, já falei isso aqui para vocês em outros vídeos. Que foi esse produtinho aqui, ó. O Serum Leave-In da Pantene, Força e Nutrição. Esse aqui tem extrato de bambu e óleo de rícino. Eu recebi ele em abril. E aí, antes de fazer a publicidade, eu quis testar ele para ver se realmente eu ia curtir. E eu amei esse produto aqui, gente. O claim dele é te ajudar a controlar o frizz, deixar o seu cabelo mais nutrido, mais macio, sem pesar o cabelo. Ele tem uma tecnologia japonesa que tem efeito melt. O que é esse efeito melt? Você, quando aplica, ó, ele é um sérum, tá? Mas quando você espalha na mão,
caiu tudo aqui agora. Mas quando você espalha na mão, ó, ele derrete, tá? Não chega a ficar numa textura de óleo, não fica pegajoso, oleoso na mão, não. Fica como se fosse uma aguinha. E aí você aplica no cabelo, ó, vou até aplicar aqui agora. E ele ajuda muito no controle de frizz. Eu deixo ele sempre perto de mim. Quando eu saio, eu levo ele na bolsa. Aí, quando eu sinto que meu cabelo tá ficando muito frisado, porque assim, frizz é algo que cabelo com curvatura vai ter normalmente, tá? Inclusive, se você gosta de volume, o frizz vai te ajudar. Mas aquele frizz que fica super excessivo, é complicado, né? Então eu vinha com esse produto aqui e ele é instantâneo, assim, o frizz sai na hora, o cabelo fica com brilho, bonito, não pesa no cabelo. Eu me apaixonei por isso daqui, gente, sério. Ele vem 95 ml, pouco produto já dá o efeito que você quer. Você pode utilizar ele como sérum, como leave-in, né, na finalização. Inclusive eu testei ele assim e eu amei ele também dessa forma. E é um produto que assim que acabar eu vou comprar outro, porque realmente é um produto que ele entrega o que ele promete. Então, smash hit. Falando agora de pele, um produto que eu testei em abril e eu também me surpreendi com ele, não esperava que eu fosse gostar tanto. Também é um produto que eu fiz publicidade lá nas minhas redes sociais, mas como eu falei, é um produto que eu comecei a testar para fazer a publicidade, adorei e tô usando até hoje, que é o Retinol Boost Creme Anti-Sinais da Neutrogena. Vocês sabem que eu tenho a pele super sensível com rosácea, então não é qualquer produto que contenha retinol que eu possa utilizar, porque a minha pele reage na hora, fica sensível, avermelhada, mais do que o normal, né, que sempre fica porque eu tenho rosácea, descama, então não é qualquer produto que eu possa utilizar que não vai irritar a minha pele. Você sabe que eu gosto muito do creme retexturizador noturno da Salve, que é um produto que tem ali nanoretinol e ácido glicólico, porém, dentro da fórmula já tem componentes que vão acalmar e hidratar a pele. Eu consigo utilizar tranquilamente e a minha pele não sensibilizou nadinha. Esse produto aqui tem um claim parecido, ele tem ali o retinol, mas ele tem também um complexo calmante para te ajudar a não ter irritação, para minimizar as irritações na pele. Eu comecei utilizando ele gradualmente na minha rotina e agora eu uso ele num dia, o da Salve em outro dia, porque eu ainda tenho o da Salve, mas olha, se eu não conseguir comprar o da Salve, porque o da Salve tem um preço, tá meio salgado, tá sempre aumentando, eu sempre pego em promoção, né? Mas quando eu não encontro, eu vou comprar esse daqui, porque ele é muito bom. Você vê ali os efeitos do retinol na sua pele sem irritar a pele. Para pessoas que têm peles sensíveis e querem começar a iniciar o uso do retinol, esse daqui é um ótimo produto, tá? Me surpreendeu. Eu não achei que fosse se dar com a minha pele, porque minha pele é uma pele chatinha, você sabe, bem sensível, mas eu não tive problema nenhum com ele. Eu aplico ele direto na minha pele, depois eu venho com hidratante, não tive nenhum efeito de sensibilização da pele. Vamos agora falar de make. Deixa eu botar aqui o meu arquinho pra começar a maquiar. Eu já tô aqui com as minhas sobrancelhas prontas pra adiantar o vídeo. Usei a mesma coisa de sempre, tá, gente? Se vocês quiserem saber, vem aqui na descrição do vídeo onde eu coloco todos os produtos que eu utilizo com vocês. Sempre tá listadinho, bonitinho aqui embaixo. Então dá uma passadinha na descrição. De preparação de pele, Hydra Garden, da Bellas Garden, continua sendo o meu primer favorito. Gente, eu tenho utilizado ele em toda a maquiagem. Todos os vídeos que eu tenho feito, eu uso ele antes. E o bichinho rende, viu? Não acaba, isso aqui não acaba. Mas, gente, que produto maravilhoso. É o meu hidratante pré-make, assim, favorito. Ele tem um precinho mais salgado? Tem, mas vale a pena porque eu uso praticamente todo dia, ele demora muito pra acabar, então ele tem um rendimento maravilhoso. Esse mês de abril eu saí bastante de casa, então, né, tive que fazer a minha proteção solar, porque vocês sabem, né, eu sou mais branca do que uma folha de papel, e tenho um histórico de câncer de pele na minha família, então eu tenho que me cuidar bastante em relação ao sol. E além disso, eu tive que fazer uma preparação de pele mais resistente, né, porque vocês sabem que eu transpiro bastante, e em abril fez bastante calor aqui no Rio de Janeiro, agora em maio já tá dando uma refrescadinha, eu espero que continue assim. Eu usei muito o Oil Shine da Thalita Barrichello, que ele é uma blindagem à base de óleos, ele tem mica, ou seja, ele tem brilho, bem sutil, mas ele tem. A cor que eu vou utilizar é a Creme Brulee, ele tem 3 opções de brilho, de cores de brilho, porém eu acho que a Creme Brulee não tem mais. Foi edição limitada e não vende mais, alguma coisa assim. De qualquer forma, eu vou deixar a sacolinha aqui do YouTube Shopping pra vocês verem. E além disso, esse produto aqui tem proteção solar, tá? Eu não aconselho utilizar como protetor solar, porque, né, eu não acredito que ele vá proteger. Mas ele tem FPS 50 e FPUVA
30. Então, assim, é um plus a mais de proteção na make. E eu amo este produto. Aplico pouco, assim, ó. Uma gotinha em cada lado do rosto. Já tá ótimo. E venho aqui, ó, espalhando na pele. Enquanto a minha pele vai secando aqui da blindagem, vamos falar de bases que eu usei em abril. Eu usei bastante protetor solar, como eu falei pra vocês, mas não vou indicar nenhum, porque o que eu amava, que é esse aqui, o Skin Aqua da Roto, vai sair de linha. Então, eu ainda tô pesquisando qual vai ser meu próximo protetor solar pra indicar aqui pra vocês. Tem que ser um protetor solar resistente ao suor e que não, quando se cair no olho não arde o olho. Então, eu tô pesquisando ainda. Mas enquanto isso, tô usando esse daqui, tá, gente? Tô ficando sem protetor solar, não. E aí, pra dar o up a mais na proteção solar, eu usei muito em abril protetor solar em bastão com cor da Olly. Não é pra você utilizar isso daqui como sua única fonte de proteção solar, porque ele não vai proteger, tá? Eu tô falando como um plus, uma coisa a mais. Então, além do protetor solar normal, que eu aplico na minha pele uma quantidade generosa, eu utilizo esse daqui também, porque ele também tem proteção solar pra me ajudar com isso. E o que eu gosto desse produto aqui, eu utilizo como se fosse uma base, depois do protetor solar mesmo. Eu gosto dele porque ele tem proteção solar 95, FPUVA 40 e ele é muito resistente ao suor. Então eu posso ficar protegida e ao mesmo tempo tô garantida porque eu sei que ele não vai sair da minha pele. A minha cor é a 10, ó. Meu está aqui já querendo acabar. E ele não tem aquela super cobertura que eu também não faço questão, você sabe que eu não tenho essa coisa de alta cobertura, não é a minha vibe. Mas eu consigo fazer uma dupla camada se eu quiser mais cobertura em algum ponto. Outra base que eu usei muito em abril foi essa base aqui da Nina Secrets, a Hydra Glow. Foquei em usar nela porque ela tava pra acabar. Ela ainda não acabou, tem um tiquinho aqui ainda. Mas assim, 2 ou 3 aplicações ela vai embora. Eu foquei em usar ela também pra tentar acabar com esse produto que tava aqui parado na minha penteadeira. É um ótimo produto. Eu gosto muito dessa base, a Hydra Glow. Porém, tem 2 poréns, na verdade. O primeiro é de que ela não é meu tom certinho. O tom mais claro dela, que é o 00, que é esse aqui, fica escuro pra mim, então sempre tem que usar ela misturada com um clareador de base pra conseguir utilizar. E ela não é uma base super resistente, assim, ela é resistente, mas se tiver aquele calorão aqui no Rio de Janeiro, eu tenho que usar ela com a blindagem e aditivar ela com a cola de base, sabe? Por isso que eu não usava tanto ela. Eu tenho outras bases aqui que são mais resistentes, entendeu? Mas é uma ótima base, principalmente se você gosta desse efeito de pele mais viçosa. Eu vou utilizar o bastão da Olly e eu gosto de pegar com o pincel, não gosto de aplicar direto na pele. E aí, ó, eu venho aplicando aqui, dando batidinhas. E aí eu venho aplicando ele aqui, ó. E onde eu quero um pouquinho mais de cobertura, as minhas manchinhas de rosácea, ó, eu venho fazendo uma segunda camada. Base aplicada de corretivo, tiveram 2 corretivos que foram um hit comigo em abril. O primeiro deles foi essa paletinha aqui da City Girls, que eu nem sei se a marca ainda vende. Que é a paleta de corretivos, é a Real, se eu não me engano acho que é a Real Coverage. A minha já até saiu aqui a letra. É uma paletinha que tem aqui 6 tons de corretivo. E como vocês podem ver, eu usei bastante essas 2 cores aqui. Às vezes misturadas, às vezes não. Usei outras coisas aqui também pra camuflar, olheira e tudo mais. E eu gosto muito dessa fórmula de corretivo dessa paletinha, sabe? É uma fórmula muito boa. Não é aquele corretivo super pesado, super seco, que acumula e craquela tudo, sabe? E outro corretivo que também foi um hit aqui comigo em abril, que eu usei muito quando eu não tava usando essa paletinha aqui. Eu tava usando o corretivo Blow da Ruby Rose. Apesar desse tom ficar um pouquinho claro pra região das olheiras, mas eu camuflo elas antes e depois eu venho com esse produto aqui. Eu gosto muito desse corretivo. Ele tem uma textura, uma pegada mais natural, então eu curto bastante ele. Vou vir hoje com a paletinha da City Girls. Vou misturar essas 2 cores aqui. E vou vir aplicando com o pincel A9 da Macrylan, que eu amo para aplicação de corretivo. E olhem a diferença de um lado pro outro, gente. Indo para contorno, confesso que em abril eu usei 0 contorno. Eu usei muito mais o bronzer, né? Na verdade, isso aqui é um contorno, mas eu uso como bronzer porque ele tem um tom mais quente em mim. Mas eu amei utilizar ele como bronzer, porque como bronzer ele fica um tom ótimo, não fica super laranja ou super aquela cor de tijolo em mim, que não combina tanto comigo. Esse aqui é o Cream Contour da Vizela, na cor 2. Em mim, tá no meu tom e subtom de pele, ele não fica frio, ó. Ele puxa pro quente, mas é um quente bem tranquilo de utilizar. Eu vou vir aqui, ó, aplicando nas laterais. Aplico aqui também, ó,
na parte das laterais e aqui em cima da testa. De blush, eu usei 2 blushes em abril que foram os smash hit aqui comigo. O primeiro deles foi o blush Stick It da Fenza. Gente, esse blush da Fenza, ele devia ser mais famoso, porque ele tem cada cor, é uma mais linda do que a outra. Eu usei muito essa daqui, que é a cor Mauve deles, ó, é um tom de uva bem lindo, você consegue controlar bem a cor dele, ó, ele é muito, muito lindo, ele tem uma leve cintilância, nada muito over, mas fica bem bonito na pele. E quando eu fazia makes mais frias, mais elaboradas, eu vinha com ele. Quando eu queria um lookzinho mais basiquinho, entre aspas, eu vinha com esse daqui, que é o Cream Cheeks da Ruby Rose. Esse daqui é na cor Honey Glow, que ele tem um tom que é levemente mais quentezinho. É um neutro quente, vamos dizer assim, ó. Em mim ele fica um pouquinho mais quente, mas fica muito bonito. E eu consigo fazer várias maquiagens com ele, assim, os olhos mais elaborados, mais quentes, mais frios. Ele encaixa bem na make, sabe? Vou usar então hoje esse aqui da Ruby Rose. E ele é um blush cremoso que dura muito na pele, ó. Estão vendo? Em mim, ele fica um tom mais quentezinho, mas fica um quente bem ok, assim, não fica aquela coisa laranjona, sabe? Vou aplicar aqui na ponte do nariz, senão não sou eu. E olha só como que fica bem natural, sabe? Antes de selar a pele, eu já vou ver com o iluminador, porque esse iluminador aqui ele é em pó e eu gosto de que ele fique bem grudado na minha pele. E o iluminador que eu utilizei muito em abril foi esse daqui, ó. O Era Uma Vez da Zanf. Esse daqui é na cor 1 no Mundo das Fadas. E eu voltei a usar esse iluminador em abril porque eu lembrei o quanto que ele é lindo, apesar dele fazer uma bagunça. Gente, o meu eu coloquei fita durex pra ele parar de vazar. Mesmo assim ele vaza. E ele tem esse tom que é um meio lilás, meio rosa, que fica muito, muito lindo na pele. A Zanf só poderia melhorar essa embalagem, né? Colocar uma travinha aqui, não sei. Mas enfim, o iluminador, ele é lindo. Sério, gente, olha isso. Ele é maravilhoso. Ele não tem aquela partícula de brilho aparente, sabe? Aquele efeito glow na pele mesmo. Agora sim, vou selar a pele. E um pó que eu usei bastante em abril foi o pó da LP Beauty, o Full Cover. Ele é um ótimo pó, ele é bem fininho. A cor que eu uso é a LP01, que é um tom bem clarinho e não escurece, né, a base, nem um corretivo. O meu favorito ainda continua sendo da LF Pro, o Soft Eye, mas esse daqui, ele quase chega ali no nível do LF Pro. Não é igual, mas ele é bem fininho. Fica bem bonito na pele, sabe? Daí vocês já sabem, antes de selar eu venho com uma esponjinha limpa e seca. E venho dando batidinhas onde eu tenho linhas de expressão. Se tiver algum acúmulo, essa esponjinha vai sugar. Pincel A11 da Macrylan. Vou vir aqui com o pó da LP Beauty e começo aqui, ó, selando a região dos olhos. No restante do rosto eu vou utilizar o falecido pincel da Mari Saad para Oceane. E venho selando aqui, ó, o restante do meu rosto com esse pó. E se você quiser aprender uma pele resistente para uma festa, algum evento que você vai, no nosso clube de membros tem uma aulinha lá exclusiva, tá? Então, se você quiser assistir, é só você assinar e fazer parte do nosso Olimpo, nosso clube de membros. Aqui embaixo, do lado do botão de inscrever, tem o botão Seja Membro. É uma assinatura mensal que você pode cancelar a hora que você quiser. Você assina e aí você tem acesso a esses vídeos exclusivos. Pele pronta, vamos agora para os olhos e já quero falar do meu primer de sombras favorito, que é BT Velvet Off-White da Bruna Tavares. É o único que eu aplico na minha pálpebra e não acumula aqui na dobrinha ao longo do uso. Não acumular é muito forte essa expressão, né? Mas assim, acumula o mínimo do mínimo se eu utilizar o dia inteirinho, sabe? Que eu já utilizei. E ele acumula 1000 vezes menos do que se eu aplicasse um corretivo qualquer, tá? É o meu primer de sombras favorito. Se você tem pálpebra coberta, pálpebra sobreposta, como você quiser chamar. Eu gosto de chamar de pálpebra coberta, que eu acho que é o nome mais plausível para esse tipo de olho. Mas se a sua pálpebra for gordinha, a pálpebra de cima cair sobre a de baixo, você sente que tem bastante oleosidade aqui e a sombra vai acumulando ao longo do uso. BT Velvet Off-White é meu favorito. Tava sumido aí por muito tempo, agora voltou. Em algumas lojas eu achei ele, comprei na Shopee. Fiz estoque, gente. Comprei logo 3 de uma vez, porque é um negócio que eu uso em toda a maquiagem minha, tá? Então eu vou deixar também aqui na sacolinha do YouTube Shopping, se você também tava à procura. Eu achei, tinha poucas unidades nessa loja onde eu comprei. Eu achei 2 lojas. Uma o preço tava absurdo e a outra o preço tava mais ok, condizente com a faixa de preço desse produto. E aí eu comprei desse
vendedor que eu vou deixar aqui. Em abril, eu fiz muitas maquiagens utilizando tons de roxo, lilás e azul. Grande surpresa, né? Eu adoro utilizar essas cores. E é uma paleta que eu usei muito pra fazer esse tom mais de lilás, que eu lembrei, né, que eu tinha ela. Eu tenho muitas paletas, isso é um problema. Eu tenho que ficar aqui fazendo rodízio, senão eu acabo não utilizando. Eu usei muito essa paleta aqui, da Ruby Kisses. É uma ótima paleta. Essa aqui é a Forever Young, que são todos tons de roxo e lilás. Ela é muito bonita. As cores cintilantes dela, confesso que eu tenho aqui outras paletas que são muito mais bonitas do que essa daqui. Mas ela é uma paleta bonita, sabe? Ela dá ali um look legal. Eu gostei muito de mesclar azul com roxo nos meus olhos. E outra paleta que eu usei muito foi essa daqui, da Girl Coach. Eu sempre esqueço o nome dela, mas vai estar escrito aqui na descrição do vídeo, que é essa daqui, que tem várias cores. E o tom que eu mais usei foi esse azul aqui clarinho, esse escuro. Esse verdimento também usei algumas vezes, mas os dois tons que eu mais usei nesse mês foi esses dois aqui. E claro, né, essas três sombras brilhosas que são simplesmente perfeitas. Então eu vou fazer o olhinho com azul e lilás aqui nos meus olhos para representar. Vou começar aqui com um pincel de esfumar pequeno. Vou vir nessa sombra aqui, ó, que é um tom de roxinho. Ó, carreguei bastante aqui o meu pincel e vou aplicar aqui, ó, no cantinho externo, dando batidinhas. E aí, quem acompanha aqui o canal já sabe, né? Eu faço essa marcação com os olhos relaxados aqui, ó, pra eu saber até onde eu tenho que vir com essa sombra, para ela aparecer quando eu tiver com os olhos relaxados. Depois que eu faço a minha marcação, estico aqui a minha pálpebra e termino de preencher esse espacinho que ficou aqui. Vocês sempre me perguntam onde que compra, também vou deixar a sacolinha aqui do YouTube Shopping, tá? Agora eu vou pegar meu pincel, posicionar ele aqui, ó, na bordinha, e somente na borda eu venho esfumando com o movimento de vai e vem. Aqui, gente, como é um tutorial e eu vou explicando cada passo para vocês, parece que demora para fazer. Mas confia em mim, esse olho que eu tô fazendo aqui hoje, o formato dele, vocês podem utilizar com qualquer cor. E no dia a dia é a coisa mais fácil de fazer. Aqui dentro eu vou dando leves arrastadinhas para remover a marcação. E aí, se eu achar necessário, eu venho com um pouquinho mais de sombra. Venho aqui, ó, sempre esfumando apenas as bordinhas. E aí eu venho puxando essa sombra para fora, porque eu amo esse formato agateado, eu acho que combina demais com o meu tipo de olho, tá? Mas se você não gosta, você pode terminar aqui arredondado, não tem problema. Vou puxando levemente essa sombrinha aqui, ó, pra dentro do olho, a pálpebra fixa. Vai ficar assim por enquanto. Agora eu vou vir com a paleta da Girl Coach e com o pincel de aplicação de sombras eu vou vir nesse azul aqui, mais clarinho, e vou vir depositando ele aqui, ó, no iniciozinho da minha pálpebra. E olhem que lindo esse tom de azul, gente. E eu trago ele assim, ó, bem rente à sobrancelha, que é pra ele aparecer. Se eu ficar com ele contido aqui na pálpebra móvel, ele não vai aparecer. Então, ó, vamos puxar ele aqui pra cima. Sempre dando batidinhas, que é pra sombra pigmentar bem e dar aqui o seu máximo. Depois a gente vai esfumar as bordinhas e o encontro dessa sombra com o roxinho. E olhem esse azul, isso não é a coisa mais perfeita. Eu usei muito essa combinação de azul com roxo, eu acho que é a minha cara, tem tudo a ver comigo. E aí às vezes eu colocava umas pedrinhas, às vezes eu colocava um brilho aqui por cima do azul. Eu ainda não sei o que eu vou fazer aqui hoje. Feito isso, eu volto com o pincel que tá sujinho dessa primeira sombra que a gente usou. Sem pegar mais produto, eu posiciono o pincel aqui, ó, na borda do azul e venho esfumando. E aqui, ó, entre o azul e o roxo, eu dou leves arrastadinhas, só pra gente melhorar essa transição do azul pro nosso tom de pele e pro tom de roxo. Antes de dar os acabamentos, eu já vou fazer a parte de baixo, que vai ser igual a parte de cima. Vou vir aqui com o azul clarinho e vou aplicar ele aqui, ó, na parte abaixo dos olhos. Limpo aqui o meu pincel e venho com a paletinha da Ruby Kisses. E aí eu vou pegar esse tom aqui, que ele é mais escurinho, só pra dar uma profundidade maior. Ele ainda é roxo, mas ele é mais escuro, ó. Eu aplico ele aqui do meio pro final. Trago ele um pouquinho pra dentro desse azul, pra gente não deixar marcado. Sempre com movimentos de vai e vem mais contido. Vou vir aqui com o pincel que tá sujo do primer de sombras e vou só dar uma limpezazinha aqui,
ó, antes de vir com o pó compacto. E agora sim eu vou vir com o pó compacto. Isso aqui é uma base em pó da Sheglam, mas pode ser qualquer pó compacto do seu tom de pele. Pincel de esfumar. Hoje eu tô usando um pincel maior, que eu quero esse efeito bem sutil. E pra dar um brilho nessa make, eu vou utilizar a paletinha da Oceania Edition. Essa daqui é a Cosmic. Eu vou vir nesse tomzinho aqui e vou aplicar aqui, ó, no iniciozinho, no cantinho interno do olho. Esse passo é opcional, tá? Se você não gosta, você não precisa fazer. E agora, com o dedo, eu vou pegar a mesma sombra e vou aplicar aqui, ó, no iniciozinho do meu olho, acompanhando essa curvinha até chegar na sobrancelha. Eu adoro esse efeito. Na linha d'água, eu tô utilizando o lápis pastel da Luisance, nesse tom aqui, ó, azul. E apliquei aqui o lilazinho também, dessa linha pastel da Luisance. Vou agora aplicar meus cílios postiços e já volto pra gente falar de lábios. Voltei com os olhos prontos e vamos falar de lábios, gente. Eu estaria mentindo se eu falasse que eu usei outro produto em abril que não fosse esse produtinho aqui, que é um batom da Make Be, é um batom gloss, se eu não me engano. É isso mesmo, batom gloss na cor Blackberry. Ele tem um tom assim, meio arroxeado. Ele não é tão intenso, tá? Não é como se fosse um batom super pigmentado. Mas ele, de fato, tem uma textura mais glossyzinha, hidratantezinha. Mas ele tem esse tom de roxo que você sabe que eu sou apaixonada. E eu usei ele muitas vezes pra sair assim na rua rapidinho, coisa rápida. Só ele na boca, sem contorno labial, sem nada. Ele fica muito bonito. E eu vou aplicar ele aqui com vocês, porque foi um smash hit comigo em abril. Olha só. Ele tem essa corzinha muito fácil de passar e fica belíssimo. E esse é o resultado da make com os hits de abril. O que vocês acharam, gente? Esse olho simplesmente perfeito. Eu usei muita make assim, desse jeitinho em abril. Vamos agora, infelizmente, falar de flop, tá? Infelizmente, porque eu detesto quando um produto não funciona comigo, principalmente se foi eu que comprei o produto, né? Que é o caso desse desquerido aqui da Sheglam. Esse daqui é o Color Correcting, é um primer com cor. E por que eu comprei esse produto, gente? Eu comprei pra substituir a base nos dias que eu não quero utilizar a base, mas eu quero dar uma corrigida na minha vermelhidão, principalmente quando a minha rosácea tá mais atacada. Aplico ele, um corretivozinho na área das olheiras, pó, e tá pronto, sabe? Mas, por que esse produto não funcionou comigo? Eu comprei na cor verde, né? Pra corrigir a minha vermelhidão. Só que assim, esse produto, ele tem muito pigmento verde, muito. Então, mesmo se você... Ó, eu não vou nem abrir, né? Nem pegar da embalagem. Eu vou pegar o que tá aqui, ó. Se você utilizar um pouquinho que seja dele na pele, parece que ele não espalha totalmente na pele. E aí você olha pro espelho e você vê que você tá esverdeada. Ao invés de corrigir o que você queria que corrigisse, você vê ali o pigmento na pele. Eu testei isso daqui de várias formas. Apliquei o mínimo de quantidade possível, mas parece que, sei lá, ele não espalha bem na pele. Fica aquele resíduo esverdeado muito estranho. Então, pro uso que eu queria, que eu até utilizava aquele outro da Sheglam, que o meu acabou, pra isso, antes tivesse comprado aquele outro, né? Que eu amava ele, mas quis testar esse daqui, me ferrei. Mas se você quiser utilizar ele antes da base, eu testei desse jeito e eu senti que ele chegou a esverdear a minha base, gente. Infelizmente, flop, eu tenho que pensar aqui num jeito de usar esse produto, porque, né, eu comprei, agora eu preciso usar. Mas eu não sei o que acontece comigo, ele não corrigiu, tá? E ficou sempre essa coisa verde, esverdeada na minha pele. Por isso esse produto flopou comigo. Em relação à textura, tirando esse fato dele não espalhar bem na pele, fica essa coisa esverdeada, ele tem uma textura sequinha, ele fica sequinho na pele e tudo mais. Então, não sei se é só com essa cor aqui, se as outras cores ele vai funcionar. Eu sei que eu queria o verde e comigo não funcionou. E é isso, gente. Esses foram os hits e flops de abril. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui pra mim, que me ajuda e muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E considere ser membro também aqui do canal. O botãozinho vai estar aqui embaixo. Como eu falei, durante o vídeo é uma assinatura mensal e você tem acesso a vídeos exclusivos. Comenta aqui pra mim quais
produtos irritaram e quais produtos floparam com você, que eu quero muito saber e trocar experiência. E vai lá me seguir nas minhas redes sociais, @CamiTheMonk, em todas elas. É muito importante vocês me seguirem por lá também, porque lá às vezes eu dou alguns avisos, explico por que eu tô sumida, né? Inclusive eu vou fazer um vídeo aqui depois no canal explicando por que eu não estava mais postando com frequência. Eu espero que agora eu consiga, mas enfim, eu vou trazer posteriormente esse vídeo contando um pouquinho das coisas que aconteceram na minha vida, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!